Olha o QR Code para seguir o NAVE, nosso LinkedIn específico para vocês ficarem atualizados sobre o Programa de Empreendedorismo da ANP. Esse é o momento de escanearem o QR Code. Bom, vamos para o nosso próximo painel do nosso segundo Fórum de Tecnologia, Inovação e Programas de Recursos Humanos da ANP. Tenho muito orgulho, de estar aqui representando a Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente da agência para falar de um tema assim, tão caro, que é para falar sobre desigualdade, equidade e inclusão, não só de gênero, mas também inclusão social. E para falar, eu vou estar guiando aqui a conversa sobre o tema. E para falar sobre energia para todos, construindo um futuro inclusivo, eu vou guiar a discussão e eu chamo aqui para o palco para falar comigo a professora Letícia de Oliveira, representando o Paraty Science. Letícia de Oliveira é neurocientista, professora titular da UF. Ela preside o Comitê de Gênero na FAPERJ, na própria UF, e agora ainda é coautora de um livro, que vamos falar aqui, de Mulheres na Ciência. Além disso, chama ao palco também Raquel Filgueiras. Ela está aqui representando a Innovation Norway, que tem ótimas iniciativas para equidade e diversidade no setor de energia. Ela que é consultora de óleo e gás e da parte marítima da Innovation Norway. E, por fim, não menos importante, chamo aqui ao palco Karina Cox. Karina tem mais de 25 anos de experiência na área de comunicação, responsabilidade social e sustentabilidade, vai estar aqui representando o Instituto da Criança. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso painel. Estão todos me ouvindo bem, gente? O som anda variando. Se quiserem testar aí o microfone também, Karina, dá um oi. Alô? Me ouvem? Ótimo. E aqui eu estou tendo um ótimo retorno. A questão do fone para a gente aqui é opcional, mas para vocês nos ouvirem bem, por favor, garantam que estão todos com fone. Bom, como foi falado aqui nos painéis anteriores, com a abertura do nosso diretor-geral da ANP, o setor energético ele é grande, ele é complexo, tem impacto e ele está sendo o financiador da transição energética. E a transição energética ela precisa ser justa e inclusiva. Então, com o seu impacto global também, ela tem a responsabilidade de estar tornando um setor cada vez mais inclusivo, seja de gênero, raça, socialmente, mais diverso e equitativo. Equânime, desculpa. Além disso, para contextualizar também um pouco, o que a gente falou hoje aqui no segundo Fórum de Tecnologia e Inovação da ANP foi muito sobre programas que a agência está fomentando no ramo de inovação. Então, a gente acabou de falar de um programa de recursos humanos da ANP que está fazendo 25 anos, onde a gente oferece bolsas de estudo no nível de graduação, mestrado, doutorado, e a gente discutiu aqui novas formas da gente gerar talentos para inserir no setor de energia. Esse setor, como eu falei, está financiando a transição energética. E a gente está para lançar um novo edital, com essas novas necessidades de talentos que o setor de energia está demonstrando. Além disso, o que a gente abriu aqui o evento falando foi sobre o nosso mais novo bebê, como foi falado aqui, que é o Programa de Empreendedorismo da ANP, o NAVE, que está para sair também um edital e colocamos o QR Code aqui para vocês conseguirem seguir as novidades em relação a esse edital, com desafios a serem lançados para startups se inscreverem, desafios esses que vão ser decididos entre a agência reguladora com grandes empresas do ramo do setor de energia, que têm obrigação para investimentos. Então, vai ter um outro edital. E a gente tem esse ótimo timing de incluir também nessas chamadas ações inclusivas de diversidade, inclusão e equidade. Além disso, a gente, como eu falei logo no início do nosso evento, a gente está com uma obrigação de investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no nosso país, que está girando anualmente em torno de 4 bilhões de reais.
Então, grande parte desse investimento não é nesses programas da ANP, né? É pela própria decisão das operadoras que têm a obrigação desse investimento. E por que não, né, a gente começar a gerir melhor esse portfólio de investimentos para que a gente tenha KPIs, indicadores, que demonstrem, por exemplo, que a gente está gerando inovação que ajuda o nosso país a atingir as metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? O ODS 5, por exemplo, de igualdade de gênero, a ODS 7, de energia limpa e acessível, e, por que não, também a 10, né, de diminuir as desigualdades sociais. Então, para falar, né, do tema do nosso painel, a gente conversou aqui, às vezes a gente entende que sabe muito do tema sobre diversidade, inclusão e equidade, a gente lê, vê nas redes sociais, mas nem sempre a gente sabe não, né? Então, para começar, eu queria pedir, com todo o conhecimento da professora Letícia de Oliveira, que está representando a Parenting Science, para dar um letramento, né, para colocar todos aqui que estão nos ouvindo numa mesma base de conhecimento do por que é tão importante a gente falar sobre esse tema aqui na Rio Innovation Week. Por favor, Letícia. Olá, todos me escutam bem? Sim? Então, boa tarde a todas as pessoas. Eu gostaria de começar agradecendo Mariana pelo convite, a ANP. Eu represento aqui o movimento Parenting Science, não sei se vocês já conhecem, que é um movimento que discute o impacto da parentalidade, especialmente da maternidade, na carreira de cientistas, né? Então, a Mariana me pediu para dar um pouco o cenário, né? Quais são os problemas de desigualdade, principalmente de gênero, mas não só de gênero, que nós encontramos na ciência, na tecnologia. Então, Mariana, a gente pode dizer que nós temos dois problemas principais. O primeiro problema a gente chama de segregação vertical, ou teto de vidro, ou efeito tesoura. Imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Que é o quê? A dificuldade das mulheres, né, e de pessoas negras, por exemplo, de chegar no topo da carreira, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, agora o Brasil tem a primeira ministra de Ciência e Tecnologia. Nunca houve uma mulher antes. Mulheres reitoras. A minha universidade, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, nunca teve uma mulher reitora. A UFRJ, depois de 100 anos, teve agora recentemente a professora Denise, que agora é presidente da CAPES, como uma mulher reitora. Então, assim, é muito difícil chegar nos locais mais altos da carreira. Locais que envolvem decisão, envolvem prestígio, envolvem liderança, visibilidade. Esses locais, as mulheres ainda estão subrepresentadas. Esse é um problema. O segundo, muito grave também, é a questão da segregação horizontal, que é o quê? O baixo percentual de mulheres já na graduação em algumas áreas, por exemplo, a área de ciência e tecnologia. Nas exatas, entrem numa sala de computação e tentem contar quantas mulheres vocês vão encontrar nessa sala da computação. Pouquíssimas. Na física, na matemática. A área de inteligência artificial, que é uma área estratégica, tem apenas 22% de mulheres. Então, uma área muito baixa. Eu sou neurocientista, trabalho com a área de inteligência artificial, mas a gente vai nos eventos, nos congressos, e a gente só observa homens, principalmente nas mesas, né? E isso é grave, porque é uma área que não só nessas áreas são melhor remuneradas, a área de inovação é baixíssimo percentual de mulheres, né? São áreas muito bem remuneradas. Então, esses são os dois problemas principais. As mulheres estão na ciência, as mulheres fazem tecnologia, mas elas não conseguem chegar na mesma proporção que os homens nas áreas mais hardcore, que a gente chama de STEM, né? As áreas de exatas, de engenharia, e nem conseguem chegar no topo. Mesmo nas áreas, nas humanidades, as mulheres têm dificuldade de chegar no topo, tá? Aí vocês podiam me perguntar, mas por que, Letícia, a gente tem essas questões? Não é fácil, não existe uma resposta única, mas a gente sabe de algumas questões, né, que interferem nessa questão da igualdade de gênero. Primeiro, a questão dos estereótipos. Então, assim, você não precisa dizer para uma menina que ela não será astrofísica ou neurocirurgiã, que isso já está dito. Ela sequer cogita a possibilidade de ocupar esses espaços, né? Então, assim, os estereótipos associam mulheres a cuidado
e homens a brilhantismo. Tá? Então, tem vários artigos, eu tenho palestras com slides, artigos, mostrando que existe essa associação, né? Que é muito difícil de ser desfeita, porque já desde pequenos nós somos ensinados assim. Entrem numa loja de brinquedo, vocês vão ver que tem o corredor de brinquedos de meninas e o corredor de brinquedos de meninos. Então, é uma coisa que está entranhada na nossa cultura, a questão dos estereótipos, e nós temos que desfazer isso. Uma outra questão é a questão do assédio nos ambientes. As mulheres, há várias evidências que as mulheres sofrem muito mais assédio do que os homens. E isso, obviamente, acaba afastando as mulheres, especialmente, né, minando com a autoconfiança. E aí é que essas mulheres não conseguem mesmo, né, ascender. A outra questão é a parentalidade, que, né, nós do movimento Parenting Science falamos muito sobre isso. Então, o impacto não é igual, gente. As mulheres sofrem muito mais o efeito de ter um filho do que os homens. Na verdade, a gente tem evidências que para os homens, às vezes, aumenta a produtividade depois que ele é pai, às vezes acontece isso, enquanto para as mulheres tem uma queda brutal. E isso também por conta, né, da política de cuidados ser associada às mulheres. Então, também é uma questão cultural que também pode ser desfeita, né? Não há razão para que apenas as mulheres cuidem dos filhos e que isso não seja dividido, né? Inclusive por mais pessoas, né? Tem um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Então, a gente tem que um pouco desconstruir isso. Então, assim, essas são algumas questões iniciais para a gente começar a levantar, mas eu queria dizer para vocês que se a gente for falar de um recorte de raça, e no Brasil isso é importante, isso ainda é muito pior, tá? Então, as mulheres negras têm muito mais dificuldade, né? Se a gente for olhar a intersecção em todas essas questões que a gente está falando, porque a opressão racial no Brasil, ela consegue ser pior, eu acho, do que a opressão de gênero, tá? Então, esse é um ponto importante. E, para finalizar, eu só queria dizer para vocês que não é só uma questão de justiça. A gente tem lutado por equidade, né, de gênero, de raça, pensando também em pessoas com deficiência, diferentes orientações, sexualidade, né? Mulheres trans também têm sofrido muita opressão, não só por justiça. Há várias evidências de que a ciência, a sociedade, as próprias empresas lucram mais onde a gente tem diversidade. Isso deveria ser óbvio, porque se eu tenho um problema e tenho diferentes pessoas para achar a solução, é muito provável que eu ache a solução, né? É muito mais provável que eu ache uma boa solução. Então, depois eu posso falar mais para não ocupar muito tempo, mas tem várias evidências de que a diversidade leva a uma melhor ciência e uma melhor sociedade. E nós não podemos admitir mais que nesses espaços de poder e decisão apenas homens brancos ocupem, né? Então, essa é a nossa reivindicação, a nossa luta principal, que esse espaço pertença a todos, né? Ainda mais no Brasil, tem que ser super representativo. Obrigada. Obrigada, Letícia. Então, para vocês que não sabiam algum desses temas, né, e definições, a Letícia já, né, colocou a gente numa base aqui em relação à segregação horizontal, vertical, né, como a parentalidade e a importância da diversidade na tomada de decisão, né, em cargos de liderança. Então, para trazer um pouco, né, a gente está aqui num armazém junto com a Energy Hub para falar de energia, para trazer um pouco dos dados de como nós estamos em termos de diversidade, equidade e inclusão no setor de energia. Eu vou pedir você, Raquel, para trazer algumas dessas informações, até porque a Noruega, né, a gente vê um trabalho muito importante da Innovation Norway com as empresas norueguesas no setor de energia no Brasil, de como a gente pode melhorar, né, quais são as ações afirmativas e tudo mais, mas primeiro nos dê um panorama de como estamos no setor de energia no tema, por favor. Claro, Mariana, obrigada. Primeiro, a ANP, a você pelo convite, pelo gentil convite. Agradecer a minha colega Pilar também, que me indicou para esse painel. O que a Letícia comentou aqui, né, sobre as questões de gênero e diversidade, vamos dizer que o setor de energia não está isento, né, dessas particularidades. Eu trouxe aqui alguns dados e aí eu queria guiar um pouco a minha fala. Eu vou falar um pouco dos dados da Agência Internacional de Energia, do setor de energia de modo global. E aí depois eu queria trazer um pouco mais de dados de recorte para o Brasil. E a gente falar um pouquinho, de novo, do porquê, né, e tangibilizar um pouquinho disso que a Letícia comentou, do porquê diversidade realmente importa, né? Por que a gente não está falando aqui só pela mera justiça, que por si só já seria
uma importante questão. Porque não é mimimi, né? Isso é bom falar, que a gente ouve, né? Então, por que não é mimimi? É zero mimimi. É muito importante para as empresas, para a economia, para a sociedade. Mas, basicamente, se a gente for pegar a última pesquisa da Agência Internacional de Energia que trata desse tema de diversidade, a gente vê que o setor de energia tem 16% somente de empregadas mulheres, né? As mulheres constituem 40% da força de trabalho, mas o setor de energia só tem 16%, né? Os salários também, como a gente comentou aqui, são outra questão. Para mulheres, em média, 15% menores do que para os homens, né? A gente comentou do teto de vidro, da dificuldade das mulheres de alcançarem essas carreiras gerenciais. Então, menos de 15% de gerentes sêniores são mulheres, né? A gente tem uma coisa que é bastante interessante, uma maior propensão de mulheres a deixarem cargos de liderança, tá? Muito por conta do diferencial de salário, isso é outra coisa que a agência aponta, né? Então, a gente tem dentro do setor de energia o maior gap, 20% quase de diferença dentre os vários segmentos que a agência pesquisa. Então, assim, a gente tem uma questão muito particular das mulheres no mercado de trabalho e, digamos assim, um agravamento dessa situação para o setor de energia. E quando a gente vai falar para os recortes de petróleo e gás, é um cenário muito mais complexo. O segmento de upstream tem as maiores disparidades entre homens e mulheres, mas o segmento de downstream um pouco mais equânime, mas ainda assim é bastante dísparo. A gente também estava falando muito do programa empreendedorismo aqui da ANP, né, das ações empreendedoras, e a gente tem um percentual baixíssimo de mulheres fundando empresas, né? Na verdade, 11% apenas das startups são fundadas por mulheres. Isso também é dado da agência. Quando a gente vai para a questão brasileira, e esse importante recorte que a Letícia colocou aqui, a gente tem numa história de 5 séculos, 4 de escravidão, né? Então, a gente tem a questão de etnia muito mais pronunciada, ou um cenário muito mais agravante para a condição brasileira, né? A gente tem também pouquíssimos cortes ou pesquisas públicas específicas para este tipo de entendimento, né? Para tangibilizar dados, informações. A gente, obviamente, tem o IBGE fazendo um levantamento bastante importante, mas, digamos assim, o condensamento dessas informações e iniciativas particulares ainda também é feito por grandes empresas ou fundações privadas. Eu vou citar aqui o caso do Instituto Ethos, que tem uma pesquisa de 2015, que foi a última edição que eles fizeram. Eles estão com uma outra pesquisa para ser lançada agora no segundo semestre de 2024. 500 empresas foram pesquisadas. E aí, quando a gente vai olhar pelos diversos segmentos, apenas 34,4% do quadro de funcionários são de indivíduos negros. E as mulheres pretas ainda com uma situação mais desafiadora. Ao todo, só 10% dos totais de funcionários. E no nível executivo, essa participação cai para 0,4%. O que significa que, dos 548 diretores pesquisados, né, apenas 2 eram mulheres negras. Então, a gente está falando num cenário absolutamente preocupante. E por que a gente está falando disso? Não é só porque é preocupante do ponto de vista da injustiça, né? Quando a gente olha para uma pesquisa que tem sido feita pela McKinsey, a consultoria McKinsey, longos anos, ela começou a pesquisar esse tema de diversidade em 2015. Tem uma última edição da pesquisa que fechou em 2023. A gente vê que a gente tem 2 aspectos principais de importância para além da questão de justiça social, né? Existe um aspecto comercial, ou seja, a gente tem um entendimento por ciência de que empresas que investem em diversidade ou que têm perfis mais diversos dentro do seu quadro de funcionários têm melhores performances financeiras. Para além disso, a gente também, como a gente comentou aqui, tem a questão da inovação como um aspecto importante. Então, empresas que têm um perfil melhor de diversidade também performam melhor em inovação. Basicamente, elas têm as que têm o maior grau de diversidade entre os líderes reportam uma parcela de receita proveniente da inovação
19 pontos percentuais acima das que não têm ou das que operam em quartis inferiores de diversidade. Quando a gente olha para o aspecto comercial, as empresas no quartil superior de diversidade de gênero têm 15% mais chance de superar a mediana da indústria em margens de EBITDA do que as empresas dos quartis inferiores, né? A gente também tem que essas empresas do quartil superior, tanto de diversidade de gênero quanto de diversidade étnica, que elas têm perfis executivos desse primeiro quartil, né? Elas têm 9% a mais de chance de superar os concorrentes de quartis que têm perfis de quartis inferiores. Então, assim, pode parecer pouco, mas o que a McKinsey notou no decorrer dos anos com as pesquisas é que cada vez mais a falta de diversidade de gênero nas empresas tem sido um aspecto punitivo do ponto de vista econômico. Ou seja, existe uma menor probabilidade de empresas que operam nesses quartis inferiores de que elas performem para além da média do ponto de vista financeiro. E a cada ano, essa probabilidade aumenta mais, né? Ou seja, elas têm uma maior probabilidade de performar pior com o decorrer dos anos, né, da pesquisa. Então, é algo bastante interessante da gente notar. Eu queria só dar esse panorama e que o setor de energia está incluído nesse aspecto, né? Então, a gente tem que falar disso, é um tema absolutamente relevante e importante. Obrigada, Raquel. Então, a gente vê, né, com os números aí que a professora Letícia trouxe em termos da área de ciência e pesquisa, né, a participação das mulheres de 22%, no setor de energia é ainda menor, né, 16%. E a Raquel resumiu bem, né, trazendo números, dados, fatos, de como é importante, é lucrativo, né, próspero financeiramente, ter uma equipe mais diversa, né, principalmente para tomada de decisão. Seja em termos de gênero, raça, principalmente, né, onde a gente tem um panorama ainda pior, precisamos melhorar mais ainda. E aí, com isso, eu vou passar a palavra para a Karina, para ela também trazer um recorte, nos atualizar, trazer um panorama de como estamos em termos de inclusão social, né? Como que, com a expertise que ela tem, não só no setor de energia, né, mas em outras áreas dos projetos do Instituto da Criança, como nós podemos melhorar o acesso, trazer, né, os menos favorecidos socialmente para prosperar, seja no setor de energia e até outros setores. O que você pode trazer para a gente desse panorama, Karina? Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui podendo tratar um assunto tão importante para o país, porque, no fundo, a gente está falando aqui de desigualdade, né? É um país em desenvolvimento, né? E eu queria convidar vocês a gente olhar dados complementares ao que as minhas colegas trouxeram, mas olhando para fora. A gente está olhando aqui um pouco para dentro das empresas, para dentro dos setores, em como a gente não consegue alcançar grandes cargos. Mas eu quero convidar vocês a olhar para fora, a gente olhar para os dados da sociedade, que é a origem, né, um pouco desse problema. Sem dúvida, quando a gente gera vagas afirmativas e quando uma indústria como a de energia olha para esse tema, a gente está começando a solucionar o problema, a gente está começando a criar uma alavanca para diminuir essa desigualdade. Mas eu queria mostrar para vocês alguns dados para a gente pensar num retrato. 2 em cada 5 mulheres pretas, elas estão na pobreza. Isso significa viver com R$ 670 por mês. O perfil dessas mulheres hoje no Brasil são de mulheres sem o cônjuge e com filhos menores de 14 anos. 70% dessas mulheres têm esse perfil. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil faz parte, nós somos o segundo país dos 37 que participaram da pesquisa com a maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham. A gente está atrás apenas da África do Sul. Esse jovem é o filho dessa mulher. É um jovem que vai à escola para fazer a única refeição. Então, vejam como na sociedade a gente também não tem as condições necessárias para fazer com que as pessoas, de forma geral, tenham acesso às oportunidades que estão sendo abertas, né? Então, essa é uma questão muito importante. E temos agora o outro lado, mas tem jovem estudando? Tem, mas os dados também não são bons.
em 2023, 9 milhões de estudantes não terminaram o ensino médio do Brasil. Desses, 60% são homens, 40% são mulheres. E dessas mulheres, 70% fazem parte da população negra. Então, o quadro de desigualdade hoje, ele é alarmante, né? Por isso que essas vagas afirmativas, a integração de grupos minoritários em postos de trabalhos dignos, sem dúvida, é uma ação muito importante que a indústria pode trazer. Na medida em que a gente busca esse jovem que está na escola pública e traz ele para um programa, por exemplo, de jovem aprendiz, a gente mantém esse jovem na escola, a gente contribui para não aumentar a estatística de quem deixou de estudar. Então, a gente está alavancando esse público, né? Portanto, assim, essas políticas importantes de permanência e assistência do jovem na escola são muito importantes e a gente precisa desenhar essas estratégias educacionais para a gente conseguir combater esse abandono escolar. Eu acho que esse também é um papel muito importante da indústria. A gente não pensar apenas em como a gente pode trazer o jovem para dentro do ambiente com o emprego. A gente precisa pensar em investimentos na causa, lá na escola, onde a gente tem um enorme gap, fazendo com que a população sequer possa ganhar a oportunidade de fazer um curso de capacitação técnica. Então, eu queria trazer esse cenário externo para a gente ver que a gente precisa olhar também em como mudar as oportunidades que estão hoje dadas para a sociedade. E depois eu vou trazer um pouco de case, então, Mariana, eu vou deixar para a segunda parte, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Karina. Trabalhando, né, para a ANP nessa área de tecnologia e meio ambiente, né, e com essas possibilidades desses novos editais para a área de educação, para empreendedorismo, para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, essas profissionais aqui com muita experiência atravessaram o meu caminho nas diversas reuniões que a gente tem com a agência, me impactaram muito positivamente e espero que aqui, né, esse panorama nada positivo impacte em vocês, mas quando eu falei com elas, além delas me impressionarem pela experiência, o que eu mais queria delas é o que eu vou perguntar agora. Eu acho que é muito da curiosidade de quem tem o poder da caneta na mão, de quem quer fazer diferença, que ações afirmativas, né? Letícia, a gente pode fazer de ações inclusivas, afirmativas, para melhorar a questão dos viés inconscientes, da parentalidade, das segregações que você explicou aqui para a gente numa primeira rodada. O que a Parenting Science já tem aí de iniciativas, bons exemplos, bons cases, que nós aqui do setor de energia podemos aproveitar e fazer ainda melhor. Muito obrigada pela pergunta, Mariana. É uma pergunta que todos nós queremos saber, né? A gente falou um pouco do panorama, que não é tão positivo, embora a gente tenha que reconhecer que houve avanço, tá? Então, assim, se eu estou aqui hoje, se nós estamos nessa mesa aqui hoje, foi porque muitas mulheres que nos antecederam brigaram por isso, morreram, foram torturadas, foram presas, né? Houve muita luta para que a gente chegasse aqui. E mesma coisa para as pessoas negras, indígenas, né? Então, assim, e a gente tem avanços, né? As mulheres avançaram e têm avançado. Então, uma coisa que sempre me perguntam, mas, Letícia, então está indo tudo bem? Eu diria, nós avançamos, mas nós ainda estamos muito devagar, tá? O que eu quero dizer com isso? O Fórum Econômico Mundial faz um levantamento anual de igualdade de gênero no mundo, né? No mundo todo, em média, e para cada país. O Brasil é um deles. Nós ainda estamos, gente, pasmem, há 130 anos aproximadamente de distância da equidade de gênero no mundo. Ou seja, nem nossas netas verão isso. Não sei o que vocês acham, mas eu acho tempo demais, né? Então, nossa missão aqui é acelerar esse processo. E o que a gente tem visto? Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está caminhando rapidamente. Várias ações estão sendo tomadas. Quer dizer, a causa está longe de estar ganha, mas a gente está caminhando bem. Então, assim, o Parenting Science, né, que eu represento, ele tem dado suporte para várias agências de fomento, por exemplo, na ciência. E aí eu vou citar um case que eu acho que é um case de muito sucesso, a FAPERJ, que está com o stand ali atrás, vocês estão vendo, né?
Eu sou assessora científica na FAPERJ e sou presidente da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão da FAPERJ. Essa comissão foi criada justamente para tentar resolver, pelo menos em parte, as questões, né, de desigualdade. E aí a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, não se faz política de maneira genérica. Não se faz política para mulheres. Se a gente falar em política para mulheres, sabe para quem que a gente está fazendo? Para mulheres brancas, não mães, que não têm deficiência, né? Que não são indígenas, que não são ciganas, então, que não são mulheres trans. Então, nós precisamos fazer políticas específicas, porque cada grupo tem demandas diferentes. Então, na FAPERJ, a gente tem, em primeiro lugar, para vocês terem ideia, né? Até que essa comissão fosse criada, a gente não tinha um levantamento, não tem os dados. Diagnóstico, né? O diagnóstico. Então, a primeira coisa é como se faz política se você não conhece o cenário com o qual você trabalha, né? Então, a FAPERJ não sabia, por exemplo, quantos pesquisadores negros, quantas mulheres, né? Nem de gênero. Então, nós melhoramos o cadastro da FAPERJ, não sei se vocês conhecem. Então, lá tem, se a pessoa responde se ela tem deficiência, né? Qual tipo de deficiência, se ela é uma pessoa trans, enfim, se ela... Várias questões, né, relacionadas à diversidade. Esse foi nossa primeira ação dentro da FAPERJ. Não sei se vocês já sabem, mas a gente lançou um edital específico para cientistas mães, né? Então, um edital em parceria com o Instituto Serra Pilheira e o Parenting Science. Nós vamos lançar agora, em setembro ou outubro, um edital específico para pesquisadores com deficiência. E temos um programa que é a nossa Menina dos Olhos, aí fazendo um trocadilho, que é um programa de apoio à escola básica, para atrair as meninas das escolas públicas, né, do ensino básico, para a ciência. Então, é um programa Meninas e Mulheres na Ciência, já está na sua 2ª edição. Eu tenho muito orgulho desse programa, porque a gente vê os resultados, né? A FAPERJ pediu um relatório para os coordenadores e eu li o relatório. Eu chorei lendo o relatório, porque os relatos eram lindos. Meninas negras periféricas que conseguiam finalmente, pelo menos, visualizar a possibilidade de entrar numa universidade. E muitas conseguiram, né, com o apoio do projeto. Então, eu acho assim, há muitas ações possíveis. O que a gente não pode é ficar parado, né? Então, aproveito para convocar vocês, cada um no seu espaço faz a diferença, né? Vai numa palestra, só tem homem, mesmo que você não tenha nenhuma ação, você não seja ativista na área, mas você vai numa palestra, só tem homem nas mesas, vai lá em quem organizou, olha só, né? A gente tem que incomodar a gente, não vai mudar de outra maneira, né? Se a gente continuar assistindo passivamente a tudo, as coisas vão demorar mais 200, 300 anos. Nós não temos esse tempo. E há muitas políticas assim acontecendo que podem trazer mudanças concretas. Eu acho que a FAPERJ é um exemplo. Essa comissão funciona há 1 ano e já fez muita coisa. Eu tenho uma estimativa de aproximadamente 50 milhões investidos. Sim, nós fizemos um edital também só para pesquisadoras mulheres novas, porque esse é outro problema. As mulheres novas têm muito mais dificuldade de continuar na carreira, aquela coisa que eu falei, né? Do efeito tesoura, elas não vão à frente também pela maternidade, por outras questões. Então, assim, localizar o problema e pensar em ações concretas. E financiamento é fundamental. Então, as nossas agências, elas têm que colocar financiamento nessas questões, né? Depois eu falo mais, se me deixar falar, tem muita coisa, mas é só para dar o exemplo da FAPERJ, que eu acho que é um exemplo muito bom. Estamos adorando, Letícia. Começamos pelo letramento, né? Ficou claro que não é só assim, quero fazer uma ação, iniciativa, tem que ter um diagnóstico primeiro, né, para a gente poder decidir quais ações são mais adequadas, né, com base no nosso diagnóstico. E aí, vamos de novo para o setor da energia. Raquel, como eu falei, né, a Noruega é muito progressista nessa área. Então, assim, se você puder trazer alguns exemplos, né, de como a Innovation Norway já conseguiu influenciar empresas norueguesas para já terem essa imagem eu brinco, é o nerd da sala, né, puxa ações inclusivas para outras empresas do setor, assim, divida com a gente. Temos aí agora a presença dos diretores da ANP, o diretor Fernando Moura e o Daniel Maia. Então, temos pessoas com poder de caneta aqui, né, além do nosso público. E a gente está com muita vontade de ouvir quais são esses bons exemplos e como que a gente pode se aproveitar deles e, como eu falei, melhorar, fazer ainda melhor. Eu gosto muito dessa questão da gente
trazer boas práticas, né? Mas eu queria colocar um adendo aqui. Eu sempre falo isso quando a gente vai falar de Noruega, porque a gente tem que pensar que sempre em adequar as melhores práticas para a nossa realidade, né? Verdade. E aí eu vou falar da Noruega e já vou começar fazendo uma leve crítica, e aí tendo um pouco da fala do que a Letícia colocou aqui, porque assim, a Noruega começa a questão da política de diversidade de gênero olhando para a questão feminista, né? Para o lado de equidade homem e mulher, né? E isso daí já é por si só uma questão. Então, a gente notou uma evolução bastante grande na Noruega com a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, mas a gente sabe que a realidade não é a mesma para a mulher imigrante, para a mulher Sami, para a mulher de outras etnias, né? Então, mais uma vez, a gente tem aí uma política que veio de Estado. A Noruega percebe, com a descoberta do petróleo, né, que a força de trabalho dela disponível para explorar aquele recurso seria insuficiente, e ela começa aí um entendimento de fortalecimento de ações para a entrada de mulheres no mercado. Em 1981, ela estabelece que 40% dos boards de empresas abertas, né, tem que ser formado por mulheres. Isso, enfim, melhora a condição para esses boards, mas a gente não nota a mesma evolução para boards que não são de empresas abertas, né? Ela também estabelece que talvez seja aí o grande, e eu acho que talvez seja a política mais bem sucedida, é a questão da licença parental, né? Então, a Noruega começa estabelecendo uma licença parental de 1 mês. Ela percebe que os homens não tiram a licença, não fazem uso desse benefício. Então, ela institui a obrigatoriedade dessa licença, que passa a ser de 52 semanas. E aí, enfim, o que eles chamam de parente primário ou parente secundário. E aí não existe uma distinção de gênero. Isso é, inclusive, mais abrangente, porque abarca aí outras possíveis formações familiares, né, que não sejam só homem, mulher, hétero, né? Então, esses dois, vamos dizer assim, pais, por assim dizer, têm responsabilidade igual de cada um ter 16 semanas com a criança, por obrigatoriedade. Posteriormente, as restantes 22 semanas restantes, eles podem dividir da forma que bem entenderem. A licença é obrigatória tanto para um parente quanto para o outro, né, o primário e o secundário. E para o primeiro ano da criança, ela tem uma creche pública gratuita. Eu acho que essa foi uma outra grande sacada importante, né? Porque existe um apoio do governo para aquela criança que está nesse primeiro ano de vida. Os salários são mantidos, 100% do salário durante esse período, né? Então, essa foi uma iniciativa, vamos dizer assim, muito positiva, muito vencedora para melhor inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. A gente tinha 1 em cada 4 mulheres no mercado de trabalho, e a gente altera para 75% dessas mulheres sendo parte da força ou mão de obra norueguesa atualmente. Então, isso o dado, salvo engano, é de 1940. E depois, agora, para 2013. Então, a gente tem uma diferença bem positiva, um avanço grande, mas a gente ainda precisa avançar em relação à questão de etnia. Essa discussão, eu diria, no contexto brasileiro, está até mais avançada, né? Quando a gente fala de pretos, quando a gente fala de etnias diversas, né? De outros, de imigrantes, eu acho que essa discussão no Brasil está um pouco mais avançada até do que eu diria na Noruega. Dentro da Innovation Norway, né? A Innovation Norway, para quem não sabe, é a agência de fomento de investimento e inovação do governo norueguês, e a gente tem escritórios no mundo inteiro, inclusive este do Brasil, que opera a América Latina inteira. Mas a gente busca, inaugurou essa iniciativa do Women in Business, que é uma rede inclusiva
não só de mulheres, mas de participantes que queiram tratar de temas e iniciativas voltadas à diversidade. A gente deixou aberto para qualquer um participar e, obviamente, empresas que tinham conexão com a Noruega são as primeiras a entrarem nessa rede ou fazerem parte, mas ela é uma rede aberta, né? A intenção é que a gente construa, a partir daí, uma série de iniciativas voltadas à melhor performance desse segmento de diversidade no contexto brasileiro. Basicamente, como Innovation, a gente tem sido, vamos dizer, o grande patrocinador dessa iniciativa, que também é uma iniciativa do consulado da Noruega aqui. Obrigada. Então, até a Noruega, né, tem esse histórico já mais, né, antigo, assim, com seus casos particulares. E, enfim, também tem seus desafios. Depois, se quiser dar um pouquinho também, não só das iniciativas, mas com os desafios, mesmo no contexto norueguês, depois eu passo a bola para você. Mas, primeiro, agora vamos voltar para a inclusão social, né? Como que, de novo, né, chamando lá para os investimentos de PDI, né, que são vultuosos, a produção de óleo e gás no nosso país continua crescendo e, com isso, aumenta também anualmente, né, como eu falei, de novo, 4 bilhões de reais, se gira em torno de 4 bilhões de reais de obrigatoriedade de investimentos em PDI por ano, dos grandes campos produtores do nosso país. E como que com esses investimentos a gente pode, nas nossas pesquisas, dos nossos programas ANP, nas frentes, né, de pesquisa e inovação das próprias empresas, a gente pode fazer a inclusão também social, já que a gente está inserido num cenário Brasil de país em desenvolvimento, né, onde a gente tem ainda muito grupos sociais marginais, pessoas que não têm nem acesso à educação. E está falhando, voltei. E como que você, Karina, pode trazer aqueles cases como projetos, não só no setor de energia, mas em outras áreas, podem ser ações afirmativas para a melhoria desse cenário? Como que o setor, né, tão rico, que é financiador da transição energética, também pode ser financiador da inclusão social para uma transição energética acessível, justa, né, inclusa? Eu trouxe, como a gente combinou, eu trouxe um case, não é do setor de energia, é do setor farmacêutico, mas ele é muito emblemático. Uma empresa que nos procurou, ela estava entrando no segundo ciclo de jovens aprendizes da empresa e nos procurou com uma dor. Ela não estava conseguindo trazer jovens mulheres pretas, né? Também ali na empresa, nos jovens aprendizes, os selecionados, na sua maioria, eram meninos. E ela queria mudar no segundo ciclo esse cenário e trazer pessoas realmente da comunidade na qual a empresa atuava. Ela queria trazer dos bairros do entorno. Então, nós recebemos essa encomenda e a primeira ação que a gente fez como uma plataforma de organizações sociais foi buscar o empreendedor social, a ONG, o movimento social que atua naquela região. Essa estratégia dessa aliança de buscar o líder que atua na base comunitária, ela é muito importante para o setor, Mariana, porque o setor de óleo e gás, ele é um setor que ele influencia muito o seu território, o território onde ele está atuando. Então, é nesse território que ele precisa devolver a sua responsabilidade social. A gente, então, sempre promove que... Obrigada. Sempre promove a aproximação dessas lideranças. Então, aqui não foi diferente, a gente buscou algumas organizações e movimentos sociais e formulamos uma nova etapa de inscrições, porque a gente percebeu que, ao pedir o simples currículo para esse jovem, isso já é uma barreira. Como eu faço um currículo? Será que ele tem acesso a um computador bacana, a imprimir, fazer isso com layout legal, né? Isso já é uma barreira, já paralisa. Então, o que a gente fez? A gente fez um formulário no qual, simplesmente respondendo aquele formulário, o output seria uma folha curricular que serviria como análise daqueles gestores.
a gente treinou esse pessoal de base comunitária para ajudar esses jovens a preencher os currículos. Tivemos 300 inscrições. Conseguimos preencher 25 vagas, então, com meninas pretas moradoras de bairros muito próximos da empresa. Paralelamente a isso, a gente também prega, né, e promove, como uma organização social que olha para a sociedade, que ao você recrutar um jovem que tem toda uma série de vulnerabilidades na sua formação, você precisa dar a ele instrumentos comportamentais, ajudas, para que ele saiba se comportar numa entrevista. São coisas muito pequenas que viram um grande problema. Quem de nós aqui já não ficou nervoso ou nervosa na hora de uma entrevista de emprego? Imagina uma jovem menina que talvez esteja passando por aquilo pela primeira vez. É preciso prepará-la para esse momento. É preciso também preparar o gestor que vai entrevistá-la. Então, nós fizemos também uma série de treinamentos com esse grupo de gestores, mostrando a eles boas práticas, dando a eles o cenário, porque não há como exigir uma grande performance desse público. A gente está ali para acolher e ajudá-los a entrar num mundo que não é comum para um jovem estar numa empresa com ar-condicionado central, cafés e biscoitos disponíveis com uma grande janela para a Baía de Guanabara. Esse ambiente, ele deixa a pessoa muito tímida. A gente precisa preparar esse jovem. Então, nós temos uma série de metodologias que são muito simples. Não é nada da inovação tecnológica e pirotécnica que a gente imagina. É algo simples, é algo de prestar atenção, criar um diálogo, trazer esse jovem para um acolhimento afetivo, para que ele possa superar essa fase de entrevista e aí performar com aquela oportunidade que ele está tendo, que é o seu primeiro emprego como jovem aprendiz, né? Então, nós fizemos todo esse trabalho, conseguimos essas 25 vagas ocupadas. Esse projeto é novo, ele tem 7 meses. A gente fez um primeiro ciclo de avaliação com um grupo focal, onde a gente primeiro falou só com os gestores, depois só com os jovens e depois a gente misturou os grupos. E estão todos muito adaptados, muito felizes, já pensando nas melhorias do próximo projeto. Então, hoje, o fato de a gente não ter tido nenhum desses jovens desistido das vagas e todos ainda na escola, para a gente é uma grande vitória. Então, eu trago para cá essa ideia de nós pensarmos em como baixar a nossa régua na hora da gente contratar um trainee, um estagiário, um jovem aprendiz, um assistente. A gente precisa pensar sobre isso, porque o ambiente profissional, ele nos ensina, a gente não chega pronto no trabalho. Todos nós aqui já fomos jovens e fomos aprendendo. Então, a gente precisa dar esse instrumento, essa alavanca, para que essa pessoa consiga entrar nesse mundo corporativo e performar bem de acordo com a sua base emocional. Isso, para a gente, é muito importante. Nós tivemos também um outro case com uma grande empresa da indústria de bebidas. Eu não estou citando nomes aqui, tá? Estou aqui, não vou fazer merchandising, né? Mas uma empresa que percebeu que na pandemia o setor de alimentos e bebidas perdeu muitos postos de trabalho. Literalmente, os bares e restaurantes fecharam e, mais uma vez, as mulheres, a remo de família, foram as que perderam seus empregos. Então, essa empresa nos procurou e disse: percebemos que o mercado vai aquecer, precisamos treinar pessoas e queremos que essas mulheres voltem para seus postos de trabalho. Fomos novamente fazer a nossa pesquisa territorial. Onde estão os postos de trabalho, onde estão as comunidades, as organizações, os movimentos. Fizemos todo um trabalho de recrutamento e aqui a gente inovou, porque realmente o nosso público era totalmente jovem, eles queriam pessoas até 20 anos. E a gente fez todo esse processo de treinamento comportamental por um aplicativo gamificado. Foi um sucesso, porque a adesão foi de 100%, todos terminaram a trilha de aprendizagem. E nós podemos acompanhar praticamente on time como estava a performance daquele jovem. Então, a gente percebia que o jovem não chegava na 4ª ou na 5ª trilha, a gente podia acioná-lo pelo WhatsApp e perceber o que estava acontecendo para inspirá-lo a não desistir. Porque
porque se ele não chegasse ao final, ele não iria concorrer a essa vaga de treinamento, né? Só para terminar, uma lição aprendida também que a gente percebe é que quando a gente traz treinamento e oportunidade de trabalho no mesmo pacote, a gente tem mais sucesso. Quando a gente traz só treinamento, a gente não inspira suficientemente essa pessoa que está lá naquele cenário que eu desenhei no início. Ela vê o mundo como um grande gap, tem um grande vale entre onde ela está e aonde ela sonha sequer chegar. Então, a gente precisa tratar essas atividades estratégicas pensando nesse aspecto emocional e psicológico de como estimular essa população que precisa do nosso apoio a percorrer esse caminho e a vencer lá no final. Acho que eu estou com um discurso meio das Olimpíadas, né? Acho que eu estou ainda inspirada aí pelas Olimpíadas. Da saudade. Mas é muito isso, né? Eu acho que quando a gente fala de social, tem que ter emoção, não tem muito jeito. Então, eu queria trazer esses 2 casos e convidar os gestores e quem está aqui para pensar em como a gente pode potencializar esse tipo de iniciativa que, como vocês podem ver, é muito simples, não é nada de outro mundo e pode gerar grandes resultados. Com certeza. Muito obrigado, Karina. Nunca tinha pensado nessa questão, né, de toda a necessidade de acompanhamento desses casos. É muito sensível, então não basta treinamento, mas oportunidades também, né? Esse conjunto é muito necessário. E a gente vai chegando ao final do nosso painel. Espero que que as nossas panelistas, né, tenham impactado vocês como me impactaram e continuam impactando. Eu aprendi aqui junto com vocês. E queria dar uma última oportunidade, assim, de mensagem final. Quem não estava aqui no início do painel chegou agora. Quem se distraiu, saiu para comer e precisa de uma mensagem final, assim, impactante sobre diversidade, inclusão e equidade, ou até, né, com a minha busca aí de iniciativas, ações afirmativas do que a gente pode incluir nos editais, o que seria uma ação disruptiva, né, que realmente ou seria pelo menos uma primeira importante para a gente melhorar esse cenário que a gente falou aqui, que precisa de maior igualdade de gênero, né, maior inclusão social. O que vocês poderiam me trazer de mensagem final, queridas panelistas? Pode ser em outra ordem, tá? Fiquem livres, quem já tiver com o microfone. Vamos seguir a ordem, então, mais tá ou bom. menos. Eu queria... Você pediu uma ação, né? Se a gente pudesse fazer uma coisa, o que seria importante? Eu tenho uma sugestão para quem está aí, é gestor, que é o seguinte, gente. Toda organização tem que ter um comitê de equidade, diversidade e inclusão. Toda instituição, toda universidade, toda agência de fomento, toda agência, é o mínimo. Não dá para começar sem isso. E assim, com dinheiro e com capacidade de decisão. Não adianta colocar 3, 4 pessoas para fazer figuração que não vai resolver nada. Eu estou falando de uma criação de um projeto com pessoas gestoras especializadas no assunto. Também não adianta juntar 3 ou 4 pessoas que nunca nem ouviram falar. Nós temos um comitê. Que comitê é esse? Essas pessoas não conhecem o assunto, não têm dinheiro, não têm poder de decisão. Então, assim, é para inglês ver, literalmente. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. Sem isso, a gente nem começa, né? Então, respondendo a sua pergunta de qual é a primeira ação. Porque sem isso não tem como fazer diagnóstico, sem isso não tem como pensar programas específicos, não tem como ter financiamento, isso é o básico, né? Então, assim, eu acho que é a primeira coisa. E, assim, uma mensagem, né? Como eu disse para vocês antes, eu sou muito otimista, então eu sempre finalizo as minhas apresentações dizendo que eles podem mudar a velocidade, mas não a direção. A gente está num caminho sem volta. O caminho é o caminho da inclusão, é o da diversidade, se quisermos continuar existindo nesse planeta. Eu acho que a outra possibilidade é a extinção. Se quisermos continuar existindo, esse vai ser o caminho, né? Podem retardar aqui ou ali, mas esse é o caminho que não tem mais volta, ele não é sem retorno. E para fechar mesmo, queria convidar vocês, eu, Letícia de Oliveira, né, e a professora Tatiana Roque, lançamos esse livro, tem mais ou menos uns 2 meses, Mulheres na Ciência, o que mudou e o que ainda precisa mudar, que muito do que eu falei está nesse livro, mas o que eu acho muito legal, 2 coisas para comentar. Uma é que ele é um livro em construção, então a gente vai abrir uma chamada para que pessoas mandem contribuições para o livro. Ele é um livro em movimento, ele não está fechado, né? Nós vamos lançar uma 2ª edição.
E a segunda coisa é que ele tem um PDF gratuito, tá? Então, mulheresnaciencia.org, vocês baixam na hora o livro. Olha, essa foi surpresa até para mim, hein? Gostei. A gente fez questão, a gente fechou com a editora com essa condição, que pudesse ser gratuito para todas as pessoas, né? Agora, quem quiser comprar, aí a gente vai estar no book signing ali no Cobra, no segundo pavimento, agora às 5h30. Eu e a Tatiana estaremos lá para autógrafo, caso alguém queira comprar o livro e queira o autógrafo, tá? Estaremos lá às 5h30. Convido vocês a conhecerem o Parenting Science, @Parenting Science, e o meu perfil no Instagram é @neurocientista _engajada. Minha cara, neurocientista engajada, né? E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. Ótimo. Maravilhosa. É difícil sugerir depois disso, né? Eu tô um pouco... Vamos seguir o que a Letícia sugeriu. Mas eu queria... Meu primeiro pensamento quando você pensou em ações é: sem diagnóstico não tem como fazer política. Então, eu acho que conhecimento, nesse sentido, é uma importante ferramenta de poder. Eu até para fazer esse painel senti muita falta de informação centralizada e de qualidade, sobretudo para o segmento de energia, que a gente sabe, por, vamos dizer, uma experiência global, a gente sabe que o Brasil não deve ser exceção, é um segmento pouquíssimo diverso. Então, eu desafio aí a ANP a pensar em algum mapeamento dos quesitos de diversidade para o segmento de energia. Qual é o diagnóstico? A partir daí, eu acho que a gente pode provocar o debate público para tentar pensar soluções nesse sentido, né? Então, eu deixo com essa mensagem. E é muito mais do que sobre justiça, é sobre desperdício de potencial econômico. E quantas pessoas de bons e excelentes talentos a gente está deixando para trás porque não está permitindo que essas pessoas acessem esses espaços de poder. Então, eu acho que essa é a reflexão que eu quero deixar. Noruega não é perfeita, a gente não está aqui para ensinar como faz, como desfaz, mas eu acho que a gente tem políticas interessantes que a gente tem interesse em debater e ajudar a construir. Então, contem com a gente para essas parcerias. Obrigada. Continuaremos contando, podem ter certeza. Bom, nessa linha do mapeamento e do diagnóstico, eu entendo que a gente tem aqui um mercado futuro de óleo e gás com muitas vagas a serem abertas. E eu acho que a gente podia tentar fazer um grande mapeamento desse futuro e levar esse cenário para a escola, né, para que as grades curriculares possam conversar com essas oportunidades. Eu acho que se a gente conseguisse fazer com que isso entrasse em foco, seria incrível, né? E eu quero deixar também aqui... Eu quero deixar uma utopia, que é fazer com que todas as empresas do setor de óleo e gás olhem para essa mesma direção. Imagine que sonho, todas montando um belo comitê de diversidade e inclusão com esse grande foco, né, de trazer geração de renda e emprego decente para essas populações. Agora, eu tenho um sonho que está bem fora da caixa. Eu vou aproveitar que o espaço foi dado. E se nós montássemos um projeto para tratar quem não está na escola, né, dar uma segunda chance de escolarização para quem desistiu? Eu acho que isso também é um grande sonho que eu deixo aqui para a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Elas deram o recado delas, né? Acho que aqui nós da ANP e também todos aqui interessados na área de energia puderam aprender com vocês, né? Então não é só uma questão ética, é uma questão necessária, lucrativa, sustentável, né? Tudo que a gente falou aqui. E mais uma vez convido vocês, né, para a sessão de autógrafo 5h30, né, do Mulheres na Ciência, no Cobra, segundo andar. Como a Letícia falou aqui, ela vai estar com a coautora dela. E essa nosso último painel, né, do segundo Fórum de Tecnologia, Inovação e Programas de Recursos Humanos hoje. Amanhã nós iniciaremos às 10h30, né? A princípio a gente estava às 10h, agora o horário atualizado é iniciar amanhã 10h30 para a gente falar da gestão de portfólios de PDI, para a gente ter KPIs, inclusive, né, para ajudar a atingir a meta global de igualdade de gênero, ODS 5, né, da ONU. E outras coisas mais, né, de portfólios de PDI, que hoje a gente já tem de
pesquisa com investimentos da cláusula da ANP. Além disso, eu agradeço também, gente, a IPBR, que está aqui nos apoiando, gravando o nosso fórum. Então, depois a gente vai disponibilizar um link onde vocês vão poder ouvir mais uma vez tudo que foi falado aqui. Se foi muita informação para vocês, vocês vão poder depois ouvir mais uma vez e disponibilizar essas informações para que mais pessoas aprendam aqui com as informações que a gente está disponibilizando no fórum com essas queridas profissionais e os demais profissionais que estão nos ajudando a fazer esse segundo fórum dentro da Rio Innovation Week. E é isso, gente. Muito obrigada. Para falar de energia, convido vocês também para continuar aí com os painéis da Energy Hub. E nos vemos amanhã às 10h30.